Ma- Maravilha, agora sim. Gravando. Olá, pessoal, bom dia. E na aula de hoje, nós vamos trabalhar com as formas de conhecimento. Nas aulas anteriores, vamos lembrar um pouquinho então. A primeira aula eu comecei falando um pouquinho para vocês do que era filosofia, qual o sentido da filosofia, ao mesmo tempo, por que nós fazemos filosofia. E aí nós embarcamos então, pensando um pouco como que a filosofia está presente no nosso dia a dia. Aí ficamos 3 aulas trabalhando a pós-modernidade, que era para pensar o quê? Os problemas do nosso cotidiano e como que nós podemos, então, trabalhar com essas situações. O Gabriel também acabou de entrar, muito bem. Pessoal, então nós vamos hoje, agora, uma outra linha de pensamento, que é o quê? Nós vamos pensar por como que nós vamos trabalhar com isso, como que nós vamos atuar dentro do nosso campo social. E aí, lógico, para isso nós precisamos primeiro nos conhecer e automaticamente saber como agir no mundo. Tá joia? Bom, para isso então nós vamos ver as formas de conhecimento. E eu já faço uma interrogação para vocês. Vocês pararam para pensar como que vocês adquiriram conhecimento? Quem gostaria de falar aí? Como que vocês começaram a conhecer as coisas? Por meio de livros, escolas e até mesmo por pessoas mais velhas, tipo, não estando na escola, sabe? Ah, muito bem, isso mesmo. Quem falou? Foi a Tainá? Não foi a Júlia? Quem falou? Ah, Fui eu, não aparece para mim aqui, só aparece, só dá para escutar a voz. fui eu até. A Tainá, legal, Tainá. Muito bem. Tainá, e você colocou muito bem esse campo, porque na verdade a gente sempre pensa, a escola é o espaço do conhecimento, é na escola que a gente aprende. E na verdade não é bem assim. A escola é um complemento e ao mesmo tempo uma adaptação para o meio social. Mas o conhecimento mesmo, ele já começa na nossa família, ele começa na nossa vida social, ele depois a escola complementa isso e aí nós também aprendemos. Eu acredito que vocês sabem um monte de coisas que não aprenderam na escola. Ao mesmo tempo, também conheceram coisas que só aprendem na escola. Por exemplo, a questão química que está aparecendo aqui, alguns exercícios de matemática e coisas do gênero, certo? Então, realmente, o conhecimento, pessoal, ele está presente em nossa vida, mas ele não é só na escola que ele é adquirido, mas sim em todas as áreas do nosso conhecimento. Tá joia? Bom, mas o que é de fato conhecimento? Alguém já parou para pensar? E por que só nós temos conhecimento? Alguém gostaria de falar? Não, tô com vergonha? Pessoal, olha só, nós temos alguns animais que são privilegiados, que adquirem certas noções, certas habilidades, ah, que chega a ser até um certo conhecimento. O conhecimento animal, ele é sempre limitado, ele não tem um fundamento. Por exemplo, o cachorro. O cachorro, ele é capaz de conhecer, mas o conhecimento dele é coisas do cotidiano dele. Nós nunca vamos ver um cachorro fazendo um cálculo de matemática. Por quê? Porque aí é necessário o uso da razão. E o animal, por sua vez, não tem essa capacidade de raciocinar. Somente nós é que temos. Tem até alguns animais, o golfinho, por exemplo, ele consegue ter um raciocínio limitado, mas é bem pequeno. Só o nosso, que na verdade ele é completo e ele é capaz de ser aprimorado ao longo da nossa vida. Bom, mas o que é o conhecimento, então? O conhecimento para nós, pessoal, é a nossa relação do homem com um determinado objeto. E eu já faço uma pergunta para vocês aí. Vocês acham que se vocês vivessem num lugar onde não houvesse objetos, vocês iriam, e agora, a partir do momento da história, vocês iriam se deparar com esses objetos? Vocês saberiam o que eles eram? Vamos imaginar que vocês nasceram numa casa, essa casa era toda branca, não tinha nada dentro dessa casa, não tinha nenhum objeto dessa casa. E vocês ficaram lá por 10 anos nessa casa. Daí, quando vocês saíram, vocês viram vários objetos, por exemplo, um livro, uma colher, várias coisas. Vocês iriam saber o que eram esses objetos? Não. Não, exatamente. Isso mesmo. Porque se a gente está trancafiado em algum lugar que a gente nunca saiu de lá, a gente não vai ter conhecimento do mundo lá fora. É bem difícil. Muito bem, muito bem. Pessoal, e se vocês, olha só, imagina que os pais de vocês, quando vocês tinham lá, por exemplo, 3 meses de vida, mandaram vocês para a floresta, e vocês sobreviveram na floresta.
Vocês iriam conseguir falar e se adaptar à linguagem? É que nem interessa, professor. Né? Sim? Olha, Não, porque se, por exemplo, a gente desenvolve nossa linguagem, aprender a falar, né? Com acho que 1, 2 anos, se eu não me engano, assim, não falando certinho. E conforme o tempo que a gente vai desenvolvendo, vai crescendo, a gente vai aprendendo a falar, sabe? Tipo, palavras. Mas se a gente vai crescer no meio da floresta, a gente não vai saber lidar com os humanos, só com os animais que tem lá, né? A gente vai acostumar a muito viver com bem. eles. Exatamente isso, exatamente. Nós tivemos no começo do século duas meninas que foram encontradas na Inglaterra, chamado Ali e Kamala. Na verdade, foram os nomes dados a ela. E elas viveram, elas foram colocadas na floresta desde o nascimento. A Estela, a coordenadora, está participando hoje com a gente. Olha que legal. Tudo bem, Estela? Ah, tudo bem? Ah, Estela, acho que não deu. Ah, tudo bem, Estela? Ela desabilitou o microfone. Muito bem. Bom, pessoal, então olha só. A Alia e a Kamala foram vivendo na floresta e por volta de 5, 6 anos elas foram encontradas, mas elas não conseguiram se adaptar. A primeira acabou morrendo, e a outra viveu um pouquinho mais de 1 ano. E ela só conseguiu falar 3 palavrinhas. Elas não conseguiram se adaptar de fato. Por quê? Na verdade, pessoal, o nosso conhecimento está ligado, então, à nossa vida social. Ou seja, então nós aprendemos a falar por repetição, aprendemos quando os nossos pais, familiares falaram conosco, nós repetimos eles. Olha só, então, esse conhecimento é a relação que estabelece entre o sujeito, ou seja, nós, e o objeto que nós queremos conhecer, certo? Então, quanto mais eu vejo alguma coisa, eu me deparo com alguma coisa, eu conheço alguma coisa, certo? O Gabriel também está entrando. Muito bem, Gabriel? Certo, pessoal? Bom, então deu para entender essa parte? Essa parte vai ser importante, porque nós vamos trabalhar bastante com isso. Então, eu só conheço a partir do momento que eu me deparo com o objeto. Sem o objeto, eu não consigo conhecer, tá bom? Tudo Bom bem? dia, professor. Bom dia, tudo bem, Gabriel? Seja bem-vindo à aula. Muito bem. Obrigado. Oh, que legal, fico contente, primeiro ano, bastante alunos participando, fico contente com isso, galera. Bom, certo. Ficou alguma dúvida nessa parte, pessoal, ou não? Não. Não? Então, maravilha. Ó, se tiverem dúvida, vão perguntando, porque vai ser decisivo para nós. Oi, não entendeu? Eu entendi tudo. Ah, maravilha, então. Maravilha. Porque nós vamos trabalhar bastante e vai ser decisivo para as próximas etapas. Bom, pessoal. Agora, conhecer não é uma coisa simples. Por exemplo, a gente fala, uma criança de 4 anos conhece, mas o que ela conhece? Vocês com 15, 14, 15 anos conhecem também, mas é o mesmo tipo de conhecimento? E lógico, a resposta é não. Nós sabemos que não é da mesma forma. Um cientista, ele conhece da mesma forma? Também, olha só, pois já sabemos que não. Então, pessoal, o conhecimento, ele não é único. O conhecimento, olha só, ele aparece por vários tipos. Então, nós temos o conhecimento que eu vou dar para vocês aqui na aula, é o chamado conhecimento filosófico, certo? E já vou adiantando um pouco. Como é que funciona o conhecimento filosófico? É o conhecimento de dúvida, busca de respostas, procura soluções, procurar sentido sobre as coisas. Esse é o conhecimento filosófico. Mas, pessoal, o conhecimento que mais nós usamos em nossa vida, ele é chamado empírico. Empírico é uma palavrinha que vocês vão aprender logo, logo, que se chama experiência, certo? Olha só, ou vem então, pessoal, do nosso senso comum. Ou seja, a maior parte da nossa vida nós conhecemos por meio da experiência, certo? Por exemplo, nós conhecemos a ideia de neve, já vimos imagem de neve, mas, pessoal, quem nunca tocou na neve vai saber exatamente como é a neve? Não. Não, exatamente, exatamente. Por quê? Nós precisamos ter uma experiência com a neve para saber de fato como ela é. Caso contrário, nós só temos uma ideia sobre ela, certo? E aí vocês podiam pensar aí várias coisas que vocês têm ideias sobre elas, que vocês pensam sobre elas, mas que na verdade vocês ainda não tiveram experiência com aquilo. Só terão, na verdade. Vou pegar uma ideia, por exemplo. Quem tem vontade de dirigir carro? Um automóvel, ou pilotar uma moto. Quem tem vontade aí?
Eu. Ninguém? Eu Quem? tenho. Vocês têm. E por acaso Eu não. Não? Já fizeram isso alguma vez na vida ou não? Eu já. Já? Quem que falou que fez aí? A Júlia. A Vai Júlia. bater o carro aí, Júlia. Puxa vida. Olha só. Então a Júlia já teve essa experiência, muito bem. Eu garanto que não foi a mesma coisa que você imaginar, por exemplo, um brinquedo, tal. O Eric também entrando, muito bem. Pessoal, não é a mesma coisa. Ou seja, então, é somente depois que você tem a experiência com o objeto que você passa a conhecer de fato, certo? Aí a Júlia agora pode falar. Foi a mesma experiência que o parquinho de diversão, Júlia, ou não? Não, foi bem Não. diferente. Exatamente, exatamente. A realidade é completamente diferente. Muito bem. Bom, pessoal, existe outro conhecimento também que é dado, olha só, que é o conhecimento teológico. O teológico vem a palavra teológico quer dizer Deus. Teo é Deus. Ou seja, é o conhecimento da Bíblia que nós conhecemos. Por exemplo, muitos de vocês participam de alguma religião. Quando vocês participam, lá o líder religioso de vocês, ele, por sua vez, procura explicar quem é Deus, como Deus fez o mundo, como Deus quer que nós sigamos a nossa vida, tal, certo? Olha só, aquele é um tipo de conhecimento, não é exatamente o conhecimento que nós temos na humanidade, certo? Então, lá seria uma forma ideal de viver. Então, quer dizer, aquele é um jeito de nós vivermos. Por exemplo, todos que participam de um ato religioso conseguem viver plenamente o que a religião diz? Não. Não, né? Ou tentam, pelo menos, né, seguir os princípios religiosos. Muito bem, certo? Bom, e aí, galera? O William também entrou, legal. Nossa, tô contente, hein? O primeiro ano tá em peso hoje, que bacana. Muito bem. O segundo me decepcionou ser quinta-feira, que entraram poucos alunos só. E vocês, olha, me surpreendendo. Bom, pessoal, e aí, olha só, o último conhecimento, ele é o mais importante e ele é o mais usado nos nossos dias, que é o conhecimento científico, certo? Esse eu vou trabalhar com vocês mais 3 aulas sobre isso, porque ele é muito importante mesmo. Alguém se atreve a dizer o que seria o conhecimento científico? São, por exemplo, as informações e os fatos que a gente compreende através de experimentos e a observação. Nossa, excelente, excelente, muito bem mesmo. Olha, quem falou foi a Júlia? Foi a Júlia. Foi. Perfeito, Júlia. É isso mesmo. Olha só, a ciência, para ela existir, é necessário ter um método científico, que foi o que você acabou de falar. O método científico, ou seja, você tem o método científico, você tem um problema, pode ser de qualquer natureza, aí você vai fazer experimentos com ele, vai testar ele, até chegar a uma verdade sobre ele, certo? E o legal da ciência é que ela não é acabada. Por exemplo, resolveu, fez algum experimento, acabou. Não, ela está sempre em construção, sempre se inovando. Então, por isso que a ciência, ela é tida como o método mais eficaz para se chegar à verdade. Não há nada mais preciso do que a ciência nos nossos dias, certo? Muito bem. Pessoal, deu para entender essa parte dos tipos de conhecimento? Sim. Sim? É, Maravilha, então, certo? Então, se eu perguntar lá na prova, por exemplo, qual a diferença do conhecimento filosófico para o conhecimento empírico? Filosófico busca conhecimento de, acho que histórico, se eu não me engano, e esse empírico, não sei falar, é de experiência, E- senso comum. Isso, Isso? ó, isso é quase isso. Ó, o empírico é o senso comum, é uma forma simples de você entender o mundo. Por exemplo, você olha para o céu e fala, vai chover hoje, pronto. Você não viu a previsão do tempo, você não tem nenhum dado concreto. Você apenas, olha só, pegou a experiência de dias anteriores e falou, vai chover. Pode ser que não chova. A filosofia, por sua vez, precisa o quê? Precisa realmente analisar se vai chover, precisa pensar sobre isso, tá joia? A ciência precisa buscar fatos para provar, certo? Então, essa que é a diferença entre uma e outra. Tá, ó, empírico é simples, filosófico ele é complexo, ele exige perguntas e respostas. Tá joia? Mas fique tranquilo que não vai cair na prova isso aí Sim. não. Tá joia? Foi só para questionar mesmo. Bom, então agora eu vou explicar um pouquinho mais cada um deles para vocês, olha só.
Então, o conhecimento empírico, ele também é tido como popular. Por quê? Porque é o conhecimento passado de geração para geração, ele é um conhecimento essencial para nós aprendermos as noções da vida, certo? Por exemplo, olha só, coloquei aqui uma ideia de uma escada. Quem é que tem medo de passar por baixo de uma escada? Alguém tem medo de passar por baixo de uma escada? Professor, Oi? meu Oi? pai tinha um negócio assim que quando você estivesse deitado, não podia passar em cima dessa perna, senão você não crescia. Muito bem, isso mesmo. Não pode deixar o chinelo virado para baixo, é isso mesmo. Muito bem. Então, olha só, ver um gato preto numa esquina, numa sexta-feira. Imaginem só. Alguém tem medo de acontecer alguma coisa? Hã? Os carinho. O quê? Faz carinho. Faz carinho. Tá Ah, certo. professor, isso, se eu não me engano, essa questão de gato preto foi questão da época das bruxas, né? Que falaram que gato preto dá azar, que era amigo das bruxas, Isso, alguma coisa assim, né? Mas eu isso acho que não tem mesmo. nada de significado, não. Era apenas um gato, Exatamente. um animal de estimação. Muito bem, na verdade não é nada comprovado, nada disso, pessoal, são as chamadas superstições que nós conhecemos, e tem várias e várias superstições. Eu garanto que se perguntarem agora na sala, cada um de vocês vai falar de alguma que tem aí na casa, que os familiares contaram. Então, isso Por quê? Parece comum, parece normal as pessoas contarem história. Por exemplo, o homem do saco que passava. Quem é que tinha medo que a mãe falava que se não comesse, o homem do saco ia levar vocês embora? Eu tinha medo. Então, exatamente. Minha mãe falava se eu não dormisse, ia me levar. Exatamente, olha só. Então, pessoal, esse medo que nós vivemos, mas por que que a mãe contava essa história? E por que que os avós tinham um monte dessas superstições? Porque, na verdade, eles precisavam explicar a vida para vocês. E é muito difícil falar, por exemplo, olha, obedeça isso, se alimenta, porque senão você vai ter consequências com o seu corpo. Olha só, então é muito difícil falar isso. É mais fácil colocar medo, e aí a pessoa acaba achando que aquilo é verdade. Certo? E aí vira assim, parece que vira uma regra. Por mais que você conheça um outro jeito, ainda aquilo fica na nossa cabeça, como se aquilo fosse verdade. Certo? Então, esse que é o conhecimento empírico. O Lakatos, olha o que ele diz para nós: é um saber que preenche nossa vida diária e que se possui sem o haver procurado ou estudado, sem aplicação de um método e sem haver refletido sobre algo. Bom, acho que a maior superstição é essa época, né? Se a gente for no supermercado agora, o que nós temos lá no supermercado? Bastante, prateleiras cheias. O que nós temos lá nesse momento? Ovo de Páscoa? O ovo de Páscoa, pois é. Olha só, e um coelhinho simbolizando o ovo de Páscoa. Bom, nós sabemos que o coelhinho ele não bota, mas por que o ovo ali? Então, quer dizer, aí está o maior modelo de superstição, modelo de ilusão que nós conhecemos. Então, é uma forma, lógico, o ovo simboliza uma vida nova, certo? O coelho simbolizando a paz, tal, mas não tem muito sentido, não é? Para o nosso dia a dia. Certo? Mas as pessoas vão comprar ovo de Páscoa, não é? Melhor, vão dar um rim para comprar ovo de Páscoa. Então, se nós pensarmos aqui, parece que o senso comum ele é bonito, ele é gostoso de viver, porque ele preenche aquela nossa vida, ele completa a nossa vida. Né? Lembra do Nietzsche que... Completa nossa barriga, professor. É verdade mesmo. A professora Fernanda falou lá do Nietzsche semana passada na aula do Centro de Mídias, e o Nietzsche é aquele filósofo pessimista, que para ele a vida é um sofrimento, que você não pode acordar das suas ilusões. E o senso comum é o contrário disso. O senso comum O Maquiavel também é assim ou não? O Maquiavel não, o Maquiavel é a política. Ali também, mas o Maquiavel, ele fala a realidade, é diferente. O Nietzsche é mais, assim, fantasioso, mas o Maquiavel, ele mostra a política de fato. Por quê? Ele queria mostrar que que as pessoas, elas não são boazinhas. As pessoas, elas só fazem alguma coisa para tirar proveito das outras. E aí o Estado tem que tomar cuidado com isso. O Estado tem que fazer de conta que funciona. Então, essa que é a ideia do Maquiavel. É um pouquinho nessa linha de pensamento. Mas estou contente, olha, bastante gente entrando, pessoal, que legal, viu? Fico contente, viu? Olha só, exemplos. A dor no calo do pé significa que vai chover. Alguém já falou isso? Alguém já viu essa historinha?
tem uma dor no calo, fala, puxa vida, vai chover hoje, porque eu tô com dor no meu calo. A minha mãe vive falando que quando ela sente dor no joelho ou alguma coisa assim é porque vai chover. E sempre tá certo, na verdade. Sempre dá certo. Parece que funciona, não é? Muito bem. Isso mesmo. Tomar banho após a refeição causa morte. Já ouviram isso também? Daí eu conheço. Conhece, né? Eu conheço Tanto mais que minha o mãe não me de deixa tomar nadar. banho depois que eu como por conta disso. Exatamente. Olha só, chuva no dia de São José significa chuva o ano todo. E aí, mais um mito Professor, popular. que dia que é o dia de São José? Existe? Ou não? Existe, eu acho que é dia 19, agora, não sei se é de março ou de abril, viu? É agora. Professor, Oi? chuva com sol é casamento da viúva, né? Isso Se não me mesmo. engano. Não, é sol e chuva. Sol e chuva, Sol e isso. chuva? Sol e Isso, chuva. Chuva sem e inverso sol é café. casamento Muito bem. espanhol que o povo Olha só. Mas é tudo senso comum, pessoal. Nada disso é verdade, é apenas uma ilusão para conhecer o mundo, certo? Bom, muito bem. Olha só, isso é importante que vocês vejam. Vocês vão ver mais isso em sociologia, viu, pessoal? Sociologia vai cair de novo isso, e é importante que vocês saibam bem isso. Olha só. Então, esse conhecimento popular, esse senso comum, ele é superficial, ou seja, ele é de acordo com a aparência. Você olha para alguma coisa e fala, é desse jeito, é assim, certo? Não gosto disso. Por exemplo, quem aqui não gosta de jiló? Eu. Você não gosta? Eu vou levantar a mão também. Certo. Dos que não gostam de jiló, quem já experimentou jiló? Eu já experimentei, eu sou a Júlia. Você é a Júlia. A Júlia experimentou. E dos que alguém por acaso não gosta de jiló, mas também nunca experimentou? Não, ninguém? Ô, pô, vergonhoso, viu? Pode falar, pessoal, não precisa ter vergonha, não. Certo? Galera, nós muitas vezes, olha só, fazemos coisas porque outros falam para nós fazermos, mas na verdade a gente não sabe, de fato, o porquê das coisas. Por exemplo, quem aqui na casa a mãe pega o pepino, corta aquela parte verde escura e ainda dá uma esfregada na parte dele e joga fora porque fala que tem veneno? E a gente aqui em casa? Vocês fazem isso? A minha aqui, professor, ela faz isso também. Faz isso. E será que de fato tem veneno naquela parte? Alguém já experimentou aquela parte verde? A verde escura? ouvi falar que aquilo tem o potássio. Então, exatamente. Na verdade, não é muito gostoso, é mais amargo. Mas não faz mal, não tem veneno ali. Mas é muito engraçado, porque as pessoas fazem isso a vida toda e não pensam porque fazem, certo? Muito bem. Bom, ele é sensitivo, olha só, o senso comum ele é sensitivo. Depende da vivência, das emoções. Cada um que vive do seu jeito. Todos nós temos em nossa casa vários modelos desse modelo de sensibilidade, pessoal. Ele também é subjetivo, ou seja, ele varia de acordo com o sentimento de cada pessoa. Tem pessoas, por exemplo, que eu já vi mortos, então cada vez que eu durmo, eu sonho com mortos. Então a pessoa pensa dessa forma. Então, quer dizer, cada um imagina o mundo a partir dela, cria-se o mundo. As pessoas conseguem inventar uma vida, um modo de viver. Bom, ele é assistemático, ou seja, não tem organização, não tem ordem. Por exemplo, não há nada comprovado que se alguém passar embaixo de uma escada, vai ter um dia ruim, pessoal, certo? Não tem nada, mas criou-se essa ideia. Ele é crítico também, por quê? Ele não pensa, ele não faz uma colocação, não busca uma solução para aquilo. Ele apenas aceita do jeito que é, tá joia? Bom, então, pessoal, senso comum, como é que ficou para vocês? Aquilo que a gente aprende através de superstições que os nossos pais contam. Muito bem, muito bem. Isso mesmo. De forma simples, de forma apenas emocional. Muito bem. Bom, aqui o outro conhecimento que vocês também já conhecem, aí como eu tinha dito já no começo lá, o conhecimento religioso. Olha só, o religioso, ele se apoia na fé, certo? E o sentido dele é na revelação. Aí nós temos aí a própria Bíblia, que é uma revelação, mas se nós pegarmos outras religiões, também nós vamos ter revelações. Por exemplo, o islamismo. O islamismo é a ideia também do profeta Maomé, que ele teve um encontro com Alá, e a partir disso, então, ele começou a escrever o Alcorão a partir do que Alá falava para ele.
certo? Se nós pegarmos o budismo, Buda também teve um encontro com a natureza, com ele mesmo, e a partir disso ele começou a escrever sobre isso. Então, olha só. Oi, sim, sim. Tem um livro chamado Gita. Eu não sei de que religião que ele é, mas eu acho que tem a ver com isso também, não tem? Sim, sim. Eu não conheço exatamente essa obra, mas possivelmente alguma obra oriental, que lá tem várias. O povo oriental conhece um monte de religiões, e possivelmente pelo nome, deve ser indiana, alguma coisa do gênero, certo? Mas todas elas, o que eu quero que fique claro para vocês é o seguinte: todas elas se baseiam o quê? Em algo sobrenatural. Alguém já viu Deus? Será que alguém conseguiu entender Deus? Hã? Ninguém? Ninguém, né? Exatamente. Olha só. Então, pessoal, Deus, na verdade, é algo sobrenatural, é algo que nós não conhecemos, nós apenas temos ideias sobre Deus. E os líderes religiosos, por sua vez, procuram explicar quem é esse Deus, como é que ele age no mundo, quais são as suas ações e como que nós devemos viver, certo? Por exemplo, a ascensão de Cristo, a reencarnação, a criação do mundo, certo? Então, isso é uma forma de explicar o mundo, certo, pessoal? Nós podemos contestar essa forma de explicação do mundo? Hã? Com a ciência? Então, na verdade, não, nós não devemos. Por quê? Ciência e religião caminham de formas diferentes. Cada uma tem seu jeito de explicar o mundo. Então, nós não podemos contestar, certo? Nós precisamos o quê? Nós é que precisamos entender a nossa maneira de entender o mundo, mas não exatamente criticar o outro, porque ele participa de uma religião, porque ele compreende Deus daquela maneira, certo? Sempre entender que cada um pode ter o seu modo de entender sobre o mundo. Tá joia? Muito bem. Ficou alguma dúvida aqui ou não, pessoal? Não. Não, né? Acho que aqui é mais simples, não tem muito o que comentar, não. Certo? Bom, o conhecimento filosófico, pessoal. Olha só, isso é importante porque é o que nós vamos trabalhar aqui na aula, ele e a ciência, certo? Olha só. Então, a filosofia. A filosofia, ela nasce lá na Grécia Antiga, por volta do século VII a.C. E qual que era a ideia? Havia a ideia, pessoal, da mitologia grega. Então, o mundo era conhecido por causa da mitologia. Então, os deuses criaram o mundo e davam sentido ao mundo. Aí apareceu um cara na Grécia chamado Tales de Mileto. Na verdade, não é bem na Grécia, mas numa cidade de Mileto. E aí, esse Prontinho, agora sim. Muito bem, pessoal. Olha só. Peraí. Muito bem. Pessoal, e o Tales falou assim: não dá para nós acreditarmos. Estão me ouvindo, pessoal? Tá saindo som aí? Sim. 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 Maravilha. Maravilha. Pessoal, É olha só. matemática também, né, professor? E isso também, o teorema de Tales foi exatamente esse filósofo que criou. O Tales, o Pitágoras também criou o teorema de Pitágoras, e vários outros filósofos fizeram cálculos matemáticos. Na verdade, todo filósofo era matemático, até Descartes. Descartes foi o último filósofo matemático. Bom, pessoal, então, o Tales falou, não dá para nós acreditarmos no mundo religioso. O mundo, olha só, existem coisas que não são explicadas pela mitologia. E aí ele começou a pensar que o mundo deveria ser conhecido por ele mesmo. E aí ele começou a entender a natureza. Falou que o que deu origem à vida foi a natureza, foi chamado de physis. Que ele deu um nome, pessoal, de elementos naturais, que é a terra, água, ar e fogo. E aí ele falava, a origem da vida é a água, certo? E a partir da água tudo se criou, tudo começou a existir, certo? Não se preocupem que mais tarde eu vou falar mais sobre os filósofos, o que eles faziam, mas agora qual é a ideia? Professor, que até a gente não pode viver sem água, nosso corpo não aguenta, né? Que a água é a base de tudo do nosso corpo, basicamente. Exatamente, exatamente. Por isso que ele acreditou, ele falou, não, o planeta Terra ele é composto na sua maior parte de água. Se nós pensarmos aqui, nós também, a maior parte do nosso corpo é água. Sem água, nós morreremos. Então, por isso que ele acreditava que a água era a origem da vida. Né? Pode falar, Gabriel. Os 4 elementos são do espiritismo também, não são? Não, é a natureza mesmo, que os 4 elementos que dão origem a tudo. Se você pensar... Mas fazem parte do espiritismo também, em questão de religião?
Olha, eu desconheço, viu, Gabriel? Mas possivelmente, porque o espiritismo ele trabalha muito com a física. Então, possivelmente, ele deve utilizar sim os elementos naturais, sim, certo? Mas no caso aqui para tudo. O elemento natural é o que dá sentido a tudo mesmo. Não há nada que não venha desses 4 elementos, certo? Ah, o Yuri saiu. Muito bem, pessoal. Olha só. Então, o conhecimento filosófico, como é que ele funciona? Ele é especulativo. Então, pessoal, é um conhecimento diferente dos outros. Por quê? A filosofia ela precisa buscar o conhecimento. Então, vamos imaginar, por exemplo, vocês estão passando numa rua e encontram uma casa com a janela aberta. E aí não tem ninguém na casa. O que vocês vão fazer? Vocês vão passar dentro da casa ou vão olhar para ver o que tem? Vamos dar aquela espiada, né, professor? Ah, muito bem, muito bem. Certo, pessoal? Isso que é filosofia. É você encontra um problema e você procura ver o que está acontecendo, certo? Então você viu ali uma casa aberta, não tem ninguém perto, o que será que tem ali? O que acontece ali, certo? Muito bem. Eu garanto, por exemplo, aqui essa imagem que está aparecendo aqui atrás, eu garanto que muitos estão tentando decifrar ali que livro tem ali, o que material que tem ali, certo? Olha só. Então, pessoal. É fundo verde, né, professor? Ou não? É fundo. Isso, é uma tela artificial. Peraí, só uma. Eu pensei que era de verdade. Pensaram, né? Muitos acreditam que é de verdade. Por exemplo, aqui, ó. Olha lá, agora eu vou pra praia. Olha lá, esse é o verdadeiro. Peraí, aí, apareceu aí. Apareceu. É bem Pois é. realista. É bem realista. Ai, ai. Então, é o fundo da tela aqui. Ih, peraí que eu tirei do centro de mídias, peraí. Compartilhar tela, uma janela, agora sim. E agora tem que mostrar para vocês aqui também. Muito bem. Peraí, compartilhar tela. Aí aqui embaixo. Uma janela. Aí vai aparecer. Alguns segundos e aparece. Tá, joia? Muito bem. Então, pessoal, o conhecimento filosófico, olha só. Então, ele faz essa especulação. Você tem que pensar mesmo, você tem que buscar, certo? Sobre o quê? Sobre qualquer fenômeno que está acontecendo, sobre algum conceito, seja ele subjetivo, seja ele objetivo. Objetivo é o real, é o que nós estamos querendo saber. E subjetivo, por exemplo, por que pensamos? O que é o amor? O que é a vida? O que é Deus? Tudo isso, então, é subjetivo. E nós temos que buscar esse conhecimento, certo? Ele existe a partir de uma reflexão, ou seja, pensar sobre o agir, certo? E ele vai um pouco além, por exemplo, a liberdade, a ética, a moral, a sociedade, certo? Então é isso que faz a filosofia. Filosofia é especular e refletir sobre o mundo, tá joia? Como é que ficou para vocês a ideia de filosofia? Como é que ficou? Tudo bem? É a reflexão e a especulação sobre as questões subjetivas do mundo. Isso mesmo, isso mesmo. Perfeito, maravilha. Olha só, e aí, completando aqui, o conhecimento filosófico, ele precisa de raciocínio humano, da reflexão, certo? Ele é especulativo, ou seja, é o que o Gabriel faz, sempre perguntando, sempre pensando, a Tainá, a Júlia também fazem isso, sempre questionando, querendo saber mais, certo? Então, o tempo todo fazendo isso. Tá joia? De coisas subjetivas que há em nossa vida. Por exemplo, vocês sabem o momento que vocês filosofam bastante na escola? Quando faz pergunta? Isso, não, na verdade não. Por exemplo, quando os professores estão dando aula, estão ali falando ali na frente, pessoal, vocês estão ali prestando atenção, mas não totalmente prestando atenção. Vocês estão tentando entender o que o professor fala, tal, e vão fazendo ligações na cabeça. Essa ligação que vocês fazem é filosofia, certo? Então, por quê? Olha só. O professor, ele tem uma ideia, e ele quer passar aquela ideia para vocês. Mas não significa que vocês vão entender exatamente como o professor está explicando. Vocês vão entender a partir do mundo de vocês e a partir do jeito que vocês vão criar essas ideias,
certo? Por isso que, então, o tempo todo vocês estão fazendo filosofia. Aí, se vocês falarem, puxa, isso aqui vai fazer com que eu entenda isso, que compreenda tal coisa, tal. Pronto, isso é filosofia. Tá joia? Certo? Olha só, então, filosofia busca dar um sentido aos fenômenos gerais do universo, ultrapassando os limites formais da ciência. Ou seja, ela pensa além da ciência. A ciência, ela para quando ela encontra a verdade. A filosofia vai além. A filosofia pensa, puxa, peraí, mas existem outras verdades além da verdade. Então, ela vai buscar essa verdade. Outras palavras, é como, pessoal, imagina que você subiu numa montanha bem alta. Você chegou lá na montanha, lá no topo da montanha. Quando você olha lá, você vê que tem outras montanhas maiores daqui que você está. E aí o que acontece? Para chegar lá, você tem que descer e subir novamente, certo? Quando você chegar na montanha mais alta, você vai ver que tem montanhas menores que você ainda não chegou. E você também tem que conhecer aquelas montanhas, porque há algo mais belo, algo mais bonito nas outras. E aí você quer conhecer as outras. Ou seja, quando que nós vamos conhecer tudo? Nunca. Nunca, exatamente, exatamente. Então, filosofia é isso. Você chega à verdade, você volta de novo para conhecer outras verdades, certo? Essa que é a grande ideia da filosofia. Tá joia? Muito bem. Ficou claro, pessoal, ou não? Ficou alguma dúvida aqui? Ficou claro. Ficou claro? Ah, maravilha. Tá certo. Bom, e agora o conhecimento científico, que eu disse para vocês que ele é o mais importante, é o mais usado, tanto que vocês estão vendo a ação dele agora com a criação da vacina. A fabricação das vacinas nada mais é do que a pura ciência trabalhando, pessoal. Certo? Olha só, então, o conhecimento científico, ele vai além do empírico, ou seja, vai muito além do senso comum. Cortou aqui, mas é procurando conhecer, olha só. Ele procura conhecer além do fenômeno de suas causas e leis. Ou seja, ele tem que ultrapassar os limites, pessoal. O vírus foi criado, o vírus chegou até nós, certo? Olha só, e agora, a ideia da ciência é o quê? Derrubar esse vírus. Então ela tem que fazer de tudo para derrubar. E como que ela faz? Com experimentos. Quanto mais experimentos ela faz, mais ela consegue chegar a uma verdade. Tá joia? Olha só, aí nós temos o exemplo do Newton, ou Isaac Newton. Todo corpo em queda livre cai com a aceleração da gravidade. Então isso é uma comprovação científica aqui. A chuva é causada pela condensação das nuvens, certo? Ou seja, mais aqui uma questão científica. Vocês percebem que, olha que diferença, não é? Olhei para o céu, vai chover. Não, a chuva é causada pela condensação das nuvens. Então agora tem uma explicação racional sobre isso. O átomo é a menor partícula da matéria, certo? Então, olha só, mais uma explicação racional. Eu só vou saber que o átomo é a menor partícula porque eu fiz estudo sobre isso. Caso contrário, se eu não estudar, realmente eu não vou saber qual é a menor partícula que existe, certo? Bom, maravilha. Olha só, então a ciência, ela precisa ser real. Ela não pode se basear, pessoal, em coisas, por exemplo, eu vi um gato preto e aquilo vai me trazer alguma coisa ruim. Não, a ciência, ela tem que ser real. Olha só, ela tem que existir de fato. Não pode se basear em alguma coisa apenas experimental, por si só. Certo? Olha só, ela é contingente, ou seja, ela precisa de ensaios. Lembra dos tubos de ensaios do laboratório? Até na escola vocês têm uma salinha ali, que tem alguns tubos ali, microscópios, algumas coisas. Lembra daquele momento, daquele lugar, olha só. Então ela precisa de ensaios e experiências, certo? E ela tem que ser sistemática, ou seja, ela tem que ser organizada, catalogada, registrada. Ela não pode ser banal, uma coisa por si só. Tá joia? Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Sim. Sim? Muito bem. Olha só, tem que ser ordenado, tem que verificar se está dando certo. Olha, por exemplo, vocês viram a vacina, o que aconteceu? Em outubro do ano passado, a vacina já estava pronta. Mas por que ela não foi aplicada lá em outubro? Porque precisavam ver se ela causaria mesmo a cura do vírus, né? Tipo, teriam que fazer testes. Exatamente. Então, por isso que ela precisou ser verificada, pessoal, para chegar até nós, certo? E ainda não está completa, ela está sendo verificada, tá joia? Por quê? Não se sabe exatamente se aquela eficácia que foi testada vai dar certo por um longo período,
Tá joia? Então é importante que a gente pense isso. Por exemplo, um remédio na prateleira da farmácia. Para ele chegar até lá, foram vários e vários testes, pessoal. Não chegou de uma hora para outra, falou, pronto, vou pôr para vender o remédio. Não, precisou bastante teste mesmo. Certo? Ela é falível, olha, preste bem atenção nisso, porque a filosofia, ela chega a uma verdade e vai procurar outras verdades. A ciência, ela, olha só, ela chega ao ponto e para. Mas aí, para ser criada uma nova ciência, pessoal, ela precisa ser feita de novo, começar de novo. Por isso que ela está em permanente evolução. Então, por exemplo, uma coisa que era ciência lá em 1930, não é ciência hoje. Certo? Ela não perdeu a sua validade, mas olha só, ela foi superada por uma coisa melhor, tá joia? Então é sempre dessa forma. Um teste científico que foi feito ano passado, se for feito hoje, ele pode ser superado por algo melhor, tá bom? Certo, pessoal? Tudo bem? Sim. Olha só, e aproximadamente exato, olha só, ou seja, ele é provisoriamente aceito. Significa que a comunidade científica vai aceitar, mas não para sempre. Olha só, vai aceitar até aparecer alguma coisa mais eficaz. E aí a ciência, ela se renova. Por isso que a ciência é o método mais verdadeiro, mais concreto para se chegar à verdade. Por quê? Porque ele está sempre se atualizando. Ele não permanece o mesmo, certo? Bom, muito bem. Pessoal, aqui fiz só uma tabelinha aqui. Olha só, então, uma explicação, por exemplo, sobre a morte. O que diriam os elementos? Olha só. A religião diria que é a vontade de Deus, certo? A filosofia diria o quê? Vamos lá, qual dos três aqui que seria a filosofia? Oposição à vida? Isso, cessar da consciência, isso mesmo. Olha só. O conhecimento popular, o que ele diria? É velho, caiu, sofreu acidente, bebia, fumava. Muito bem. E a ciência, olha só, ela, por exemplo, morte clínica, morte cerebral ou paragem cardíaca irreversível, certo? Vocês viram a forma como é explicado as coisas, certo? Então, olha só, é dessa forma, então, que trabalham as áreas, então, do conhecimento, tá bom? Tudo bem, pessoal? Sim. Agora, eu queria ver vocês. Como que vocês explicariam a morte? Qual desses, do jeito que vocês são hoje, o conhecimento que vocês têm, qual desses aqui vocês explicariam a morte? Alguém morreu, por exemplo. Como é que vocês explicariam para outra pessoa sobre aquela morte? Eu acho que pelo meio da religião e da ciência, pelo menos comigo é assim. Muito bem. A maioria acredita que fala isso, né? Foi a vontade de Deus, não é? Certo? E a ciência, puxa vida, o corpo da pessoa parou, tal, teve complicações, certo? Tá jóia? Mas sabemos que tem outros que vão falar exatamente isso, não é? Caiu, aquela pessoa era doente, tal, é isso, aquilo, tal. Então, olha só, cada um vai explicar de um jeito aqui o modo de conhecer, tá bom, pessoal? Maravilha. Pessoal, como é que tá para vocês a explicação até aqui? Pra mim tá ótimo. Maravilha, então. Bom, então não se preocupe que eu vou trabalhar mais isso, serão mais 3 aulas sobre esse tema, tá joia? Olha só. E agora chegamos ao roteiro da semana. Tem até alguns alunos que já tentaram fazer o roteiro, mas não se preocupem, o roteirinho começa agora. Vocês podem entregar ele até sexta-feira, tá bom? Não precisa ter pressa, não. Até convido a assistirem a aula quinta-feira para tentar fazer, para aprimorar mais. Beleza. Então, pessoal, nessa aula, nós vamos. Faltou falar o tema aqui. Nós vamos trabalhar, olha só, desejo de ambiguidades, o desenvolvimento científico, tecnológico e humano. Ou seja, o conhecimento humano, como se dá o conhecimento humano. Tá joia? Bom, então, olha só. Nessa aula, vamos pensar um pouco conhecimento científico. Qual a importância dele para a humanidade? Vocês pararam para pensar, se não houvesse ciência, como que nós estaríamos hoje? Mais atrasados. E isso, pessoal, olha só, muitos de nós ou estaríamos mortos, vou dar um exemplo, por exemplo, um filósofo chamado Michel de Montaigne. O Michel de Montaigne, pessoal, perdão, um amigo dele chamado Lavoisier. O Lavoisier, pessoal, morreu aos 30 anos de idade de dor de barriga. Olha só, então vocês imaginem, por exemplo, o Napoleão mesmo, Napoleão morreu cedo também por complicações que ele poderia ter tratado hoje. Ele poderia ter vivido muito mais se ele tivesse usado a ciência,
certo? Então, pessoal, hoje coisas que são simples para nós, na época e no passado era muito complexo, e as pessoas acabavam morrendo por isso. Então, a ciência, ela fez com que a nossa vida progredisse. Olha, por exemplo, antes era meio difícil você encontrar uma pessoa com 90 anos de idade. Hoje, pessoal, é muito comum ver pessoas com mais de 100 anos, certo? Quando vocês ficarem velhinhos, vocês vão ver pessoas com 120 anos, 140 anos, vai ser meio normal isso. Por que isso está acontecendo? Expectativa de vida está aumentando. Isso, mas porque as condições de vida também estão melhorando, certo? Antes as pessoas, olha só, não se preocupavam muito com a vida e não sabiam como lidar com a vida. Agora, com a ciência, elas conseguem ter uma nova forma de viver, tá joia? Certo? Bom, então olha só, existem diferentes formas de conhecer o mundo que nós falamos aqui. Ó, mitologia, entendam ela como religião, tá bom, pessoal? Certo? Ó, mitologia, então, como sendo religião. O senso comum como sendo como sendo em? É empírico. É isso, o empirismo. Muito bem, o empírico. Muito bem. As religiões, a filosofia e a ciência, olha só. Qual que é a função de tudo isso? É organizar informações para produzir em nós conhecimento, tá bom? Então, a grande verdade, existem várias formas. O importante é o jeito que você vai conhecer, tá joia? É mais ou menos assim. Olha só, pessoal, imagina uma farinha que ela vai ser passada na peneira. A farinha, ela é grossa, ela é cheia de sujeira, ela é cheia de coisas que não deveriam estar ali. Quando passa para a peneira, o que acontece? Quando a farinha passa na peneira. Limpa. Isso, e aquilo que as pedras e outras coisas ficam acima da peneira. Agora imagina que aquela farinha que caiu passe por uma outra peneira, e assim por diante. Então, pessoal, nós começamos a nossa vida com conhecimento com o senso comum, depois nós vamos aprimorando a nossa vida, e aí o último estágio da nossa vida é o conhecimento científico, quando nós, olha só, aprendemos de fato pela razão, pela lógica, tá joia? Certo? Olha só, então, aqui eu coloquei um desenho para vocês pensarem sobre isso, olha só. Então, as crenças nossas, elas são várias coisas que nós acreditamos, várias maneiras de pensar, certo? E existe a verdade de fato. Olha só, dificilmente nós vamos alcançar a verdade de fato, pessoal. Nós alcançamos algumas ideias sobre elas. Mas quando a nossa crença procura a verdade, nós temos o conhecimento. Certo? Então, o que seria o conhecimento para nós? Seria o meio termo entre a verdade e as dúvidas que eu tenho sobre a minha vida, tá joia? Então, conhecer é quando eu começo a entender. É a criança que ela começa a gatinhar, e aí ao gatinhar ela começa a se levantar. Então, olha só, conhecimento é quando você se levanta, você está gatinhando e você se levanta, tá bom? Tudo bem? Tudo bem? Tudo Maravilha. bem. Maravilha, maravilha. Bom, pessoal, eu acho que aqui tá bem claro já para vocês, não é? Eu fiz só um resumão sobre o que eu já tinha falado, certo? Aqui fiz uma tabelinha para vocês pensarem, olha só, os tipos de conhecimento. O conhecimento mítico, ele é conhecido pela crença, pelas narrativas míticas, e elas são tidas por nós por um contador de história. Certo? O religioso, pelo líder religioso, o senso comum, pelas pessoas comuns que falam sobre si, a ciência pelo cientista e o filosófico pelo filósofo, certo? Então, a partir disso, galera, a tarefinha da semana é muito simples. O que vocês vão fazer? Olha só. Eu preciso que vocês, olha só, depois leiam esses dois textos que é importante para aprofundar um pouquinho mais. Os dois textos não vai trazer muita novidade, mas ele vai mostrar para vocês, explicando direitinho o que é cada um dos tipos que eu falei para vocês aqui na aula, tá joia? Então, para quem, por exemplo, ficou com alguma dúvida, é legal ler essa parte, esses dois sites aqui, que ajudam a complementar a atividade, certo? E o que vocês vão me falar? Depois de ler o texto, depois da aula que eu passei, vocês vão completar essa tabelinha, olha só. Então, por exemplo, conhecimento empírico. Vocês vão falar um pouquinho sobre como é que é o conhecimento empírico, como que se dá o conhecimento empírico, certo? O conhecimento científico, a mesma coisa, como acontece, o que é o conhecimento científico. O conhecimento filosófico, a mesma coisa, e o teológico também, certo?
Tá joia, pessoal? A ideia dessa atividade é mais para vocês entenderem sobre ela e guardarem isso no caderno, porque vocês vão usar tudo isso. Nós vamos trabalhar com essas áreas ao longo do ano todo. Então é importante que vocês tenham essa noção sobre esses temas. Tá joia? Ficou alguma dúvida sobre a atividade? Não. Não? Tá fácil a Não. semana? Sim. Sim, eu procurei facilitar, que eu vi que estava muito difícil a semana passada, aí eu tentei fazer uma coisinha mais simples aqui para vocês estudarem, tá joia? Bom, pessoal, então é isso a aula de hoje, era esse tema mesmo. Ficou mais alguma dúvida, mesmo sobre a escola, sobre alguma coisa que vocês queiram tirar? Não. Não, tá tudo certo? Entenderam bem a escola? Por exemplo, quem que vai para a escola agora? Vai todo mundo na escola? Né? Nessa fase vermelha? Vai todo Não, mundo? Gilberto, eu tô em fase remota desde o início. E a Maria falando, legal, Maria. É isso mesmo. Pessoal, ó, infelizmente, a situação tá caótica, nós estamos vendo o pior momento da pandemia, e nós vamos ter um pico muito grande agora nas próximas semanas. Lógico, mas o ano passado não teve esse tal de pico? Teve, mas agora é outra variante do vírus, porque o Brasil não se cuidou, o Brasil não fez sua parte, e agora o vírus voltou com toda a força. Pessoal, infelizmente o Brasil está sendo o pior exemplo para o mundo todo na questão da Covid. E aí, consequentemente, o estado de São Paulo também. Nós estamos vivendo isso. Vocês veem pessoas nas ruas andando, muitas pessoas sem máscara, sem proteção alguma. Então, pessoal, por isso o vírus voltou. Então, a escola, infelizmente, não é mais o local seguro nesse momento, porque assim. Antes a ideia era só que os idosos pegavam Covid, mas agora vocês estão vendo que não. Agora inverteu-se isso. Os jovens, e principalmente na idade de vocês, é que estão pegando o Covid. Exatamente porque não estão se cuidando, certo? Então eu aconselho vocês a tomarem cuidado mesmo. Se puderem, pessoal, fiquem em casa. Pega de novo? Olha, você fica imune por um tempo, mas, por exemplo, se for uma outra variante do vírus, pode se contaminar de novo. Você já pegou Covid? Já, eu e o João. Nossa, puxa vida, olha. Mas eu não tive forte, só tive dor de cabeça. E Só dor de no ouvido. cabeça? Sei. E o paladar, João não foi? Ficou meio, o paladar e o olfato, eu perdi um pouco. Mas depois Pu- voltou de um tempo. Puxa vida. Então, só que agora é uma nova variante que é muito mais prejudicial, viu, pessoal? Então, assim, por isso que é importante vocês tomarem cuidado, se protejam mesmo, procurem não sair de casa, que fazer o quê? Nós temos que enfrentar essa fase, não tem outro jeito mesmo, senão se cuidar. Tá joia? Tudo bem? Podemos contar com vocês? Pode. Maravilha, então. Oi? Pode falar quem? O Gabriel queria falar, Gabriel? Pode falar. Gabriel? Não, ninguém? É? Quem tava falando? Ninguém? Bom, então é isso, pessoal. Vou me despedindo de vocês. E nós temos um próximo encontro semana que vem, então. Segunda-feira, 10h30 da manhã. Tá joia? Tá jóia. Tá, já. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Falou. Gilberto, obrigado Tchau, pela tchau. aula. Obrigado a vocês pela participação. Bom dia. Bom dia.